Olá, o estudo de hoje, o estudo 37, e essa aula também já vai servir para o estudo 38. O estudo 37, ele começa ainda, continua, ele termina o verso, ele fala sobre as orações, os textos das orações e das bênçãos, que a gente estava tratando isso aqui nos últimos 2, 3 dias. Ele termina hoje com esse negócio, com esse assunto. Ele ainda fala o texto de algumas bênçãos, ele justamente agora fala do Birkat Hamazon, e depois ele traz uma lista de todas as Haftarot. O que são as Haftarot? Haftarot são trechos dos profetas, dos livros dos profetas, que é lido semanalmente na sinagoga. A cada Shabat nós lemos um trechinho do profeta, e assim também nas festas judaicas. De onde que surgiu esse costume de ler os profetas? Era porque teve um momento que os opressores dos judeus proibiram eles de lerem na Torá, então, de ler o Pentateuco, ler os 5 livros de Moshe. Então os sábios instituíram, já que nós não vamos ler na Torá, não vamos ler o texto que lemos semanalmente na Torá, vamos ler algum trecho que se assemelha ao texto que seria lido na Torá nessa semana, e eles liam esse trecho do profeta. Depois que aboliu a razão pelo costume, a gente segue lendo os profetas. Até hoje nós lemos semanalmente um trechinho do profeta, Haftará. Muita gente se lembra do Bar Mitzvah, Haftará, que eles leram no Bar Mitzvah. Lemos semanalmente e nas festas o Haftará na sinagoga. Depois, o Maimônides agora ele volta para a contagem das mitzvot. Ele está começando um novo assunto. Ele vai começar agora as mitzvot periódicas, que elas vêm com uma frequência dependendo do calendário. A primeira mitzvah dessas é o Shabat. O Shabat, que ele vem a cada 7 dias, semanalmente nós temos o Shabat. A história do Shabat é muito antiga, vai desde a criação do mundo. Quando Deus criou o mundo, é conhecido que ele criou o mundo em 6 dias, e no 7º ele descansou. E esse 7º dia do descanso dele, ele passou o descanso para o povo judeu e falou: vocês descansem no meu dia de descanso. O Shabat também, ele aparece na história do povo judeu no Egito, quando eles ainda estavam sendo escravizados no Egito. Moshe, ele conseguiu o primeiro direito trabalhista da história. Você pode imaginar que, apesar que os judeus estavam sendo escravizados no Egito, Moshe, ele conseguiu com o faraó uma permissão, um dia de folga para os escravos, para os trabalhadores judeus, e esse dia de folga ele estabeleceu o Shabat. Então, desde a escravidão no Egito, nós já temos o Shabat como um dia especial, um dia de descanso, nos quais nós paramos nossas tarefas do cotidiano, e a gente é um dia dedicado mais para o nosso lado espiritual. Esse é o Shabat, então, desde Moshe. E depois nós encontramos o Shabat de novo no deserto, após a saída do Egito, ainda antes deles receberem a Torá, antes do recebimento da Torá. Um mês após a partida dos judeus no Egito, eles acabaram as matzot que eles tinham levado do Egito, e agora eles tinham que comer, não tinham comida. Então veio aquele alimento do céu, o man, a maná que caía do céu, eles comiam aquilo. E as regras da maná eram o seguinte: ela caía diariamente, todos os dias vinha a maná, e os judeus tinham que comer a maná daquele dia, naquele dia. Eles tinham que comer o que caiu no domingo, a porção de domingo no domingo, não podiam guardar para segunda-feira. O de segunda-feira tinham que comer, na segunda-feira e não podiam guardar para terça. E assim caía exatamente a quantidade necessária para cada família para aquele dia. Sexta-feira vinha o dobro de maná, porque eles comiam uma parte na sexta-feira, a outra eles preparavam para o Shabat e comiam no Shabat, porque no Shabat não vinha maná. Eles guardavam uma parte da porção dupla que caiu na sexta-feira, eles guardavam para o Shabat. Só, entre parênteses, aqui é o motivo porque a gente coloca na mesa do Shabat 2 halot, 2 pães, era justamente porque na sexta-feira caía uma porção dupla de maná. E a gente então já encontra de novo o descanso do Shabat, que no Shabat eles não tinham que sair para procurar a comida, para ir coletar a comida que caía do céu. Ela já estava pronta de sexta-feira. E depois, quando os judeus receberam a Torá, daí vieram as instruções de como guardar o Shabat. Um pouco antes, na verdade, já veio as instruções de como guardar o Shabat. Isso daqui é o mandamento, isso aqui é o assunto do Shabat. Hoje nós temos o mandamento positivo 154, e esse mandamento se repete no estudo de amanhã, o estudo 38, que é o mandamento de descansar no Shabat. O que significa descansar no Shabat? Significa não realizar os trabalhos proibidos no Shabat. Porque o Shabat é uma daquelas mitzvot que ela tem 2 lados. Ela tem o lado positivo e o lado proibitivo dela. A instrução positiva é descanse no Shabat. E a instrução proibitiva é não trabalhe no Shabat. A ação, o intuito das duas é a mesma coisa, que não devemos realizar certas tarefas no Shabat.
Só que ao não realizar certas tarefas no Shabat, eu estou cumprindo com 2 mandamentos. O mandamento positivo de descansar no Shabat, eu também estou me precavendo de transgredir a proibição de não trabalhar no Shabat. A proibição, eu não devo trabalhar no Shabat. Então hoje temos o mandamento positivo, o mandamento 154, ele se repete amanhã, e nos próximos estudos, na próxima aula, a gente vai falar mais detalhes sobre a questão do trabalho no Shabat.